Estamos iniciando mais um Literato, programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, que promove o contato direto entre público e escritores. Nesta edição, o escritor carioca Márcio Pascoal apresenta o livro Pisa na Fulô, mas não maltrata o carcará, vida e obra do compositor João do Vale, o poeta do povo. O livro é uma importante obra de referência sobre a história de vida e trajetória artística do cantor e compositor maranhense João do Vale. A obra contém mais de 40 fotos, cópias de contratos de edição e de partituras originais, discografia e musicografia com mais de 200 canções, além de depoimentos de diversos artistas que conviveram com o compositor. Participam da conversa com Márcio Pascoal, o jornalista, radialista e pesquisador musical Nelson Augusto e o jornalista, compositor e crítico musical Dalton Moura. Confira agora os melhores momentos desse debate, gravado no auditório do Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza. Eu vi a lavadeira pedindo sol e o lavrador para chover. Os dois com a mesma razão. Todos precisam viver. Eu vi o lavrador com o joelho no chão, o pranto banhando o rosto, seu filho pedindo pão. O gado todo morrendo. Oh, Deus poderoso, faça chover no sertão. Nessa hora eu queria ter força e poder para acabar com a miséria e fazer no sertão chover. Vocês vão me censurar, mas veio na imaginação, nem tudo é santo de Deus, pois Deus não tem coração. Depois veio a lavadeira, soluçando a reclamar. 10 dias que não faz sol para minha roupa secar. Se eu não entrego a roupa toda, doutor não vai me pagar. Se amanhã não fizer sol, ai meu Deus, o que será? Aí eu vi que Deus é toda a perfeição. O que eu pensei ainda há pouco, agora peço perdão. Só uma força de cima controla a situação. Um povo querendo inverno, outro querendo verão. De Ari Monteiro e João do Vale. Esse é o poema da lavadeira e do lavrador, uma das coisas mais geniais, eu diria, do João do Vale, e que é uma figura que fez de quase tudo na vida. Negro, de família humilde, foi vendedor de pirulito em São Luís, ajudante de caminhão entre Fortaleza, Teresina, pedreiro em Salvador, garimpeiro em Minas Gerais, até que finalmente virou artista no Rio de Janeiro. E ainda sujava as mãos de cimento quando teve as suas primeiras músicas gravadas e tocadas no rádio, para a incredulidade dos colegas de construção, né, que mais tarde certamente não teriam motivos para duvidar do sucesso daquele João. E seriam muitos os sucessos: Pisa na Fulô, Estrela Miúda, Peba na Pimenta, Sina de Caboclo, Na Asa do Vento, Coronel Antônio Bento, de Teresina a São Luís, O Canto da Ema, entre muitos outros, de uma obra tão vasta quanto comunicativa. Canções de fortes cores regionais, mas também capazes de percorrer os trilhos urbanos, de serem compreendidas pelo público da cidade, que fariam daquele João reconhecido como um dos mais autênticos compositores populares do Brasil. É um prazer estar aqui com o Nelson Augusto, jornalista, o Márcio Pascoal, para a gente falar um pouco sobre João do Vale, a partir desse olhar do Márcio Pascoal no livro que se chama Vida e Obra do Compositor João do Vale, o Poeta do Povo. Márcio, eu queria começar justamente por aí. Esse destaque que você dá ao fato do poeta do povo, a vida e obra. Eu acho que João do Vale foi um dos artistas que mais fortemente estiveram ligados em termos de vida e obra, né? É muito difícil dissociar a obra do João de tudo aquilo que ele passou. A obra tem cores biográficas muito fortes. É difícil imaginar que alguém pudesse escrever o que ele fez, tendo a formação que teve, e atingir esse grau de lirismo, de espontaneidade, de consciência, por exemplo, de versos como os que a gente ouviu no início, né, sem ter realmente vivenciado essa experiência. Eu queria sugerir esse mote inicial de como João do Vale constrói sua obra a partir de sua vida, como, através da obra, se pode enxergar o que João do Vale viveu. João do Vale é um mistério, né? É como ele mesmo fala, a ciência do João do Vale, da abelha e da aranha, acho que quase todo mundo desconhece. É um desconhecimento, mas a gente pode imaginar. O povo brasileiro, ele é sofrido, ele tem toda essa carência de cultura, de instrução, mas de vez em quando aparece um gênio, né?
E o João do Vale foi realmente um gênio nesse sentido. É impossível você separar a vida e a obra justamente por isso, né? O valor que ele tem de, inclusive, estabelecer algumas linhas melódicas de composições de alto nível. Eu não vou nem dizer que ele é um autodidata, né? Ele é mais uma pessoa intuitiva. Ele, como um passarinho, ele pegava no ar as coisas que ele viveu na infância dele como cantador de boi e passava, assim, para a poesia. Ele tinha, assim, a alma do poeta. Isso, sem dúvida, ele tinha. São as sacações geniais. Ele sempre teve, assim, Pé do Lajeiro, o próprio Carcará, né? Que não foi uma música de protesto, diga-se de passagem. Veio cair sob medida para a época que a gente viveu. Mas não foi uma música de protesto. A intenção dele não foi essa. Foi mesmo de destacar aquele pássaro que ele achava que era resistente como ele, que vivia no agreste, numa penúria e conseguia alcançar os seus objetivos e tinha um voo altaneiro, né? O fato de ele não ter o costume de escrever as próprias letras ou de ter ali um pouco de controle maior sobre a obra, você comenta no livro que ele lia, mas não escrevia, tinha dificuldades para escrever. Daí o número grande de parceiros garçons, donos de forró, bicheiros, porque estava lá com ele, o garçom principalmente, Raimundo Evangelista, em Minha História, foi que transcreveu, que fez a letra que ele fez na mesa do bar mesmo, né? E o Peba na Pimenta, com o Jocastro, que era dono de forró, Adélio também fez muita música com ele. Era muito disso, ele não escrevia, ele editava, né? Ele tinha essa dificuldade. O Luiz Vieira, no início das parcerias, era quem fazia isso. Asa do Vento, a primeira parte é do João e a segunda é dele, do Luiz Vieira. Então, ele dava uma melhorada, né? O João entregava aqui a pedra bruta e os parceiros davam uma melhorada. Uhum. Mas tem muito mistério na obra do João, porque no Canto da Ema, por exemplo, é um coco característico do Oventino e do Aires Cavalcante. E não era muito a praia do João. E também ele estava envolvido. E tem o Cheiro da Carolina, que ele vendeu para Morim Roxo, dito até por Luiz Gonzaga. Então havia muito essa negociação, né? E o João não levava muito a sério o que ele fazia, né? Era um garrincha, né? Ele não tinha nem muita consciência do valor que ele tinha e do que ele fazia, né? Ele achava que vendia na hora, deu para comer e beber, era o suficiente. Mas se ele não tivesse essa vontade, essa poesia dentro dele, alguma coisa que mexesse, o que faz um garoto de 14 anos seguir num circo para um lugar, para um mundo que ele não conhecia, né? Não é qualquer um, não. Você identificou, ao longo da pesquisa, muitas características desses primeiros cantos com os quais o João contribuía, ainda no Maranhão, quer dizer, quando ele mostrava ali as primeiras Madalena, Estrela Miúda, isso é bem característico, são temas até de boi, do boi bumbá. Depois ele vai pegando aqui e ali, por exemplo, Asa do Vento, aquele vento leste que o Luiz Vieira ficou tão maravilhado, perguntou para ele, mas João, onde é que você tirou essa coisa belíssima? O vento leste? Aí vai compadre, eu vi na rádio, na Voz do Brasil, que estava soprando o vento leste. Quer dizer, ele era de uma... Escreveu uma vez uma letra com que tinha matéria-prima para rimar com alguma coisa de imã, né? E o Luiz Vieira perguntou, você sabe o que é matéria-prima, João? Tem a menor ideia, né? Então ele tinha essas coisas, essas incoerências, né? Porque ele era praticamente ignorante, né? Acho que é algo sobre industrialização. Não, ele achou bonito, ouviu matéria-prima e pegou a rima, né? E com a matéria-prima e fez. Aí o Luiz Vieira falou, mas não está fazendo sentido, né? Mas o Vento Leste fez, né?